Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 50. Esse salmo foi escrito por Asaf, que era um profeta e também o diretor musical do rei Davi. E o interessante é que ele nos transporta para uma cena de tribunal, uma cena muito impressionante, onde o próprio Deus é o juiz e a sessão está prestes a começar. Logo no comecinho, a gente já sente o peso e a grandiosidade da cena. A convocação é para o planeta inteiro, de um lado ao outro. E veja bem, ao usar vários nomes para si mesmo, o poderoso, o Senhor Deus, ele está reforçando toda a sua majestade e autoridade. Fica claro que algo muito, muito sério está para acontecer, já que a Terra inteira foi chamada para ser testemunha. E aqui o suspense só aumenta. Se o mundo inteiro está ali como testemunha, quem é que vai sentar no banco dos réus? A resposta é surpreendente, sabe? Porque o alvo desse julgamento não são as outras nações, as nações pagãs. A chegada do juiz é de tirar o fôlego. Ele surge glorioso, vindo de Sião, cercado por fogo e uma tempestade. E essas imagens não são por acaso, não. Elas nos fazem lembrar da entrega da lei lá no Monte Sinai, o que já estabelece o padrão desse julgamento, a santidade perfeita de Deus. E então, a grande virada da história revelada. Os réus são os meus santos, ou seja, o povo da aliança de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. O foco não é quem está de fora, mas sim naqueles que, em tese, deveriam conhecê-lo melhor que ninguém. A primeira acusação que Deus faz é, no mínimo, inesperada. Não é sobre algo que eles deixaram de fazer, mas sobre o jeito que faziam. O problema estava bem no coração da adoração deles. Olha que curioso. Deus não chega acusando pela falta de sacrifícios. Muito pelo contrário, ele mesmo diz que os rituais estavam acontecendo o tempo todo. A rotina religiosa, digamos assim, estava em dia. O problema não era a prática em si, mas a intenção por trás dela. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente a questão. Eles cumpriam um ritual, mas a mentalidade estava toda errada. A adoração virou uma espécie de transação, um negócio. Eles agiam como se estivessem fazendo um favor para Deus, como se ele dependesse das ofertas deles. Perderam totalmente a noção de que o sacrifício era para o bem deles, não de Deus. Aqui, Deus usa uma ironia divina, para mostrar como esse pensamento era bobo. Ele, o Criador de todas as coisas, precisando de comida, chega a ser absurdo. Ele basicamente diz, olha, se por acaso eu sentisse fome, não seria para vocês que eu ia pedir, porque o mundo inteiro já é meu. É um verdadeiro checkmate na arrogância religiosa. Com essa atitude, o povo de Deus estava rebaixando a sua adoração ao nível das práticas pagãs. As nações vizinhas sacrificavam para, literalmente, alimentar e acalmar deuses que eles viam como carentes, cheios de vontades. Israel estava copiando essa mentalidade, se esquecendo do Deus autossuficiente que os chamou. Então, afinal, qual é o sacrifício que Deus realmente quer? Ele mesmo revela o sentido da verdadeira adoração. Não é um ritual mecânico, mas um sacrifício de ações de graças. O que agrada a Deus é um coração que transborda de gratidão, que reconhece quem Ele é e tudo que Ele já fez. Este versículo é incrível porque descreve a dinâmica de um relacionamento de verdade. O fluxo correto é esse. Primeiro, a pessoa que está em apuros clama a Deus, mostrando que depende dele. Segundo, Deus age e livra essa pessoa. E terceiro, a pessoa responde com uma glorificação genuína de coração. É um ciclo de dependência e gratidão e não uma transação comercial. Bem, agora a segunda acusação vai ainda mais fundo. Deus expõe a desconexão completa entre o que eles falavam sobre ele e o jeito que viviam no dia a dia. A adoração deles era vazia, simplesmente porque a vida deles era hipócrita. Que pergunta direta, não é? Deus os coloca contra a parede. Como vocês ousam ficar recitando minhas leis e falando da minha aliança, se na prática vocês odeiam a minha correção e jogam minhas palavras fora? As palavras religiosas deles eram traídas pelas suas atitudes. E as provas são esmagadoras. Deus começa a listar pecados bem específicos que quebravam diretamente os mandamentos. E o pior, eles não só pecavam, mas se sentiam à vontade com o pecado. Faziam amizade com ladrões, andavam com adúlteros, usavam a boca para falar maldade e para caluniar até mesmo a própria família.
E aqui está a raiz de todo o problema. A paciência de Deus foi confundida com aprovação. Pelo fato de o julgamento não ter vindo na mesma hora, eles acharam que Deus não se importava com o pecado. Ou pior, que ele era como eles. Eles acabaram projetando a própria moralidade distorcida num Deus que é perfeitamente santo. É fundamental entender isso. O silêncio de Deus não é tolerância, é misericórdia. Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ignorar esse tempo e continuar no erro é um engano muito perigoso, que só acumula juízo para o futuro. Depois dessas acusações tão duras, Deus não termina com uma sentença de condenação. Pelo contrário, ele aponta qual é o caminho a seguir. O veredito inclui uma oferta de salvação e de restauração. O caminho para essa restauração tem 2 passos bem claros tirados do próprio Salmo. Primeiro, a atitude do coração precisa mudar. A adoração tem que ser movida pela gratidão. E segundo, o comportamento, a vida prática, precisa estar alinhada com isso. Uma vida de retidão, que prepara o caminho. O ponto central do Salmo é este: a fé verdadeira nasce de dentro para fora. Não adianta nada tentar consertar as atitudes se o coração continua o mesmo. Uma vida santa que agrada a Deus é o resultado natural de um coração que foi transformado pela humildade. E toda essa ênfase num coração transformado e num sacrifício de gratidão aponta para uma verdade ainda maior que só foi revelada por completo no Novo Testamento. Afinal, nenhum sacrifício nosso, por mais sincero que seja, pode nos tornar justos. O único sacrifício que realmente nos faz ser aceitos por Deus é aquele que Jesus fez na cruz por nós. O Novo Testamento confirma essa ideia. Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito, uma única vez, para sempre. Ele cumpriu aquilo que os sacrifícios de animais lá no Antigo Testamento apenas simbolizavam. É por meio dele que a nossa aliança com Deus é firmada. Sendo assim, a nossa adoração e a nossa busca por uma vida correta não são tentativas de merecer o favor de Deus. Elas são, na verdade, a nossa resposta de amor e de gratidão pela salvação que nós já recebemos em Cristo. A motivação muda completamente. A gente não adora para conseguir alguma coisa, mas para glorificar a Deus por tudo que Ele já nos deu. E assim, o Salmo 50 nos deixa com uma pergunta muito importante para a nossa reflexão. A adoração que a gente pratica se limita a um momento da semana, a um ritual, ou ela é a expressão contínua de um coração grato, que pode ser vista em todas as áreas da nossa vida?